Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, dando continuidade ao estudo do sistema endócrino. Hoje nós vamos falar sobre feedback e também biotransformação de hormônios. Então não sai daí que é rapidinho, logo depois da vinheta eu volto com esses assuntos. Isso, começaremos falando sobre feedback. O que é o feedback? Feedback é um mecanismo de resposta. Nós vimos que os hormônios são neurotransmissores. Opa, que neurotransmissor! Os hormônios são mensageiros químicos que agem em células-alvo, fazendo com que essa célula-alvo execute uma determinada atividade. Tem hormônio que vai fazer com que a célula passe a secretar um determinado elemento, uma determinada substância. Tem outros hormônios, outros mensageiros químicos que fazem com que uma célula deixe de secretar essa substância, por exemplo, num sistema de controle de feedback. Então, o feedback funciona de duas formas. Existe um feedback positivo, quando a presença de um hormônio faz com que a célula-alvo execute uma ação, por exemplo, secrete uma substância. Existem hormônios que fazem um controle por feedback negativo, que significa que quando esse hormônio se liga ao seu receptor, a célula-alvo deixará de executar uma determinada ação. Seria como se fosse um mecanismo de estimulação no feedback positivo e de inibição no feedback negativo. E o controle da síntese de hormônios é realizado por um sistema de feedback. Aqui do lado, existe um esquema bem bacana para a gente começar a falar sobre controle por feedback, que é o eixo hipotalâmico hipofisário chegando lá na tireoide. Então, a interação entre hipotálamo, hipófise e tireoide na secreção dos hormônios relacionados ao funcionamento da tireoide. A gente sabe que hipotálamo é uma glândula endócrina, pode funcionar como uma glândula endócrina, tem neurônios secretores de hormônios, isso vai ser assunto de um próximo vídeo, mas o hipotálamo tem neurônios com atividade endócrina. Consequentemente, o hipotálamo secreta hormônios e esses hormônios vão agir em células-alvos que podem estar bem distantes da região do hipotálamo ou ali mesmo, próxima à região do hipotálamo, no caso, a hipófise, a adenohipófise. Então, aqui, para ilustrar, o hipotálamo está secretando um hormônio chamado TRH, que significa hormônio liberador de tireotrofina. Tireo para tireoide, trofina que tem tropismo A. Só que esse é o hormônio liberador da tireotrofina, não é a tireotrofina, é o hormônio liberador da tireotrofina. E onde que está a tireotrofina? Quem produz tireotrofina? A hipófise, a adenohipófise. Então, esse hormônio hipotalâmico faz feedback positivo lá na adenohipófise para a adenohipófise secretar o TSH, hormônio tireoestimulante ou tireotrofina, são sinônimos. Ou seja, todas as vezes que o hipotálamo secretar TRH, a hipófise vai secretar TSH. Obviamente, estamos falando de uma fisiologia dentro da normalidade. Então, em condições fisiológicas normais, sempre que o hipotálamo secretar TRH, a hipófise vai secretar TSH. E aí, o TSH, o hormônio tireoestimulante ou tireotrofina, tem tropismo, tem a afinidade lá na tireoide, encontra receptores nas células da tireoide. E aí, faz feedback positivo para as células da tireoide secretarem os seus hormônios, que são T3 e T4. Então, veja só, quanto mais TRH, mais TSH, feedback positivo. Quanto mais TSH, mais T3, T4, feedback positivo também. Um vai aumentando a secreção do outro por feedback positivo. Esses hormônios da tireoide vão cair na corrente sanguínea e aí vão agir nos tecidos que são
alvo para eles. Vão agir nas células-alvo para esses hormônios, isso é assunto de outro vídeo também. O importante é saber que quanto mais TRH, mais TSH, quanto mais TSH, mais T3 e T4 na corrente circulatória. Só que T3 e T4, por sua vez, fazem feedback negativo tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Ou seja, todas as vezes que aumentar a circulação de hormônios tireoidianos na corrente sanguínea, automaticamente diminui TRH e TSH, por um controle de feedback negativo. É como se o corpo estivesse mandando mensagem para hipotálamo e hipófise dizendo assim, olha, já tem hormônio da tireoide suficiente, não precisa estimular mais secreção desse hormônio. Tá bom, deixa esses hormônios agirem, deixa esses hormônios serem biotransformados e depois vocês voltam a secretar. É assim que funciona o controle por feedback. E aí, sempre que houver níveis, relativamente elevados ou dentro de uma normalidade, principalmente na normalidade de T3 e T4, vai haver inibição por feedback negativo da secreção de TRH e da secreção de TSH. Automaticamente caindo TRH, caindo TSH, vai cair T3 e T4, porque se diminui a concentração de TSH no sangue, chega menos TSH na tireoide e automaticamente a tireoide vai deixando de secretar T3 e T4. Caindo níveis de T3 e T4 na circulação, agora não tem quem iniba a hipófise ou hipotálamo na secreção dos hormônios relacionados a T3 e T4. Então o hipotálamo volta a secretar TRH, a hipófise volta a secretar TSH e a tireoide volta a secretar T3 e T4, mantendo aí a normalidade na síntese de hormônios, a normalidade na secreção de hormônios, na normalidade na ação desses hormônios. Claro que isso estamos sempre falando de uma fisiologia normal, não estou falando aqui sobre alterações. Sempre que houver alteração, pode haver aí situação diferente do que foi falado aqui. Um outro exemplo também para terminar essa parte de feedback é com a secreção de hormônios das gônadas. Aqui eu deixei um exemplo de uma gônada masculina do testículo. Os hormônios femininos têm detalhes muito minuciosos para a gente comentar aqui agora. Isso vai ser falado numa outra oportunidade em sistema reprodutor. Mas, pensando em sistema reprodutor masculino, o mecanismo de controle por feedback segue o mesmo modelinho que a gente acabou de ver para tireoide. Então, o hipotálamo secreta um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofina, Então, isso não é gonadotrofina. GnRH não é gonadotrofina, é o hormônio que libera a gonadotrofina. Então, o hipotálamo secreta GnRH, automaticamente a hipófise secreta o hormônio que é a gonadotrofina, LH e FSH. Então, a hipófise secreta LH, secreta FSH na presença de GnRH. Esses são as gonadotrofinas. Hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante são as gonadotrofinas. E aí, cada um deles tem as suas células-alvo, mas agem no testículo, produzindo, por exemplo, testosterona, estimulando a secreção da testosterona. Então, LH age na célula de Leydig, estimulando essa célula a secretar a testosterona, e a testosterona, por sua vez, faz feedback negativo tanto na hipófise anterior, então a hipófise vai deixando de secretar LH, por exemplo, quanto no hipotálamo, que vai deixando de secretar GnRH. E o mesmo acontece para o FSH. Então, tem GnRH, tem FSH, que é da hipófise. Tem FSH, o FSH faz feedback positivo nas células de Sertoli para que elas tanto estimulem a espermatogênese quanto secretem um hormônio chamado inibina. O que a inibina faz? Feedback negativo na hipófise anterior, feedback negativo no hipotálamo para inibir a secreção de GnRH e automaticamente de FSH. Então, em síntese, quanto mais GnRH, feedback positivo na hipófise, mais LH, mais FSH. Quanto mais LH, feedback positivo nas células de Leydig, mais testosterona.
Quanto mais FSH, feedback positivo na célula de Sertoli, mais inibina. Só que quanto mais inibina, menos GNRH, menos FSH, menos inibina. Quanto mais testosterona, menos GNRH, feedback negativo, menos LH, menos testosterona, e com isso a testosterona vai mantendo a normalidade nos níveis sanguíneos. Bom, e agora? E depois que o GNRH chega lá na hipófise, por exemplo, faz a hipófise secretar FSH e LH, quanto tempo dura essa secreção pela hipófise? Quanto tempo dura a ação do GNRH? A ação vai depender de cada hormônio e da célula onde ele está ligado, do receptor onde ele está ligado. Quanto maior a afinidade do hormônio pelo receptor, mais tempo a ligação permanece. E quanto mais tempo a ligação permanecer, mais tempo esse hormônio vai agir nessa célula-alvo. Quanto menor a afinidade de hormônio com receptor, menos tempo a ligação acontece, menos tempo essa célula-alvo permanece agindo sob influência desse hormônio. Então, a influência do hormônio na célula-alvo vai depender da afinidade dela com o receptor. Quanto maior a afinidade, mais tempo de ação. E o que vai fazer o hormônio se desligar do seu receptor, geralmente é a atividade enzimática. Então, existem enzimas que degradam essa ligação entre hormônio e receptor ou degradam o próprio hormônio, produzindo resíduos hormonais, produzindo fragmentos hormonais, pequenas porções desse hormônio. E aí, essas pequenas porções vão ser metabolizadas pelo fígado, pelos rins e eliminadas nas fezes, na urina. Também pode ter um reaproveitamento de parte de hormônio na construção de outros hormônios, de novos hormônios. Então, existe um controle de metabólitos hormonais. Parte pode ser reaproveitada, parte excretada por urina, parte excretada por fezes. Lembrando que a biotransformação pode acontecer aqui, exatamente onde o hormônio estava ligado ao seu receptor. Nesse exemplo, é um receptor de superfície de membrana, hormônio solúvel. Nesse exemplo, é um receptor de intracelular, é um receptor de hormônio que está dentro da célula. Não importa, em qualquer situação, a atividade de enzimas degradantes desse hormônio vai fazer com que ele se desligue do receptor e a partir do momento que desligou, deixou de produzir o seu efeito. Mas esse hormônio também pode se soltar inteiro, né? Ele não pode ser que ele não seja fragmentado no local de ligação. E aí, nesse caso, esse hormônio volta para a corrente sanguínea e pode ser metabolizado diretamente no fígado e nos rins, também ali para ser excretado junto com fezes e urina. Você sabia como é o controle de feedback? Se você não sabia ou se você sabia, mas não lembrava, veio relembrar o processo de biotransformação, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar nos comentários as dúvidas que você tiver, marque os seus amigos, não se esqueça de curtir esse vídeo se você chegou até aqui é porque você gostou e se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e em breve a gente vai dar continuidade a esse assunto endocrinologia. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar especificamente sobre a ação dos hormônios. Então, a gente vai estudar hormônio por hormônio, as funções, pelo menos, dos principais hormônios. E se você não assistiu o primeiro vídeo, que é um vídeo que fala sobre o que é mensageiro químico, assista aqui no canal, nessa playlist, que eu tenho certeza que vai melhorar o entendimento do que foi falado aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!